Bom, gente, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como treinar sem se lesionar. E nos últimos tempos eu venho focando muito no CrossFit, eu venho focando muito porque no CrossFit a gente trabalha em alta intensidade e existe um mito muito grande que CrossFit lesiona demais e lesiona qualquer pessoa que for começar a modalidade. E muitos estudos já mostram que isso não é uma realidade, que quando você compara 1000 horas de treino de uma modalidade com outras, assim, quando você compara a modalidade do CrossFit com musculação, com ginástica, com tênis, com futebol, com vários outros esportes ou modalidades esportivas, o CrossFit lesiona menos do que eles. Quem lesiona menos ainda é a natação, e não lembro, mas tem mais algum esporte. A natação, mas a natação é o que menos lesiona. A musculação, por exemplo, que tem já um mito que seria mais saudável, mais segura, ela lesiona a mais ainda do que o CrossFit. Então, eu queria desmistificar primeiro esse lance sobre o CrossFit. CrossFit não lesiona. O que lesiona é o que eu venho vendo nos últimos anos sobre os alunos treinarem em excesso, não descansarem, aumentar cargas, volume de treino no mesmo dia, treinar 2 vezes por dia, coisa que geralmente a gente não vê as outras modalidades fazendo tanto. E daí você começa a ver esses casos específicos que acaba deixando todo o resto com a fama, vamos dizer assim. Então eu acho que a primeira coisa que eu queria desmistificar para vocês é: CrossFit não lesiona. O que lesiona é o excesso da atividade. Acho que é a primeira coisa que precisa ser dita. A segunda coisa e só para finalizar, o descanso é muito importante. Então, para quem já treina, o ideal é, se você é um aluno que acabou de começar a treinar, você treina segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, e mescla outras modalidades junto com o CrossFit. Ou se não, treina segunda, terça e quinta, mas dá uma folga, dá um espaço. Esse dia de descanso, ele é muito importante, porque no CrossFit você vai mexer o seu corpo inteiro, você vai usar o seu corpo todo de uma maneira intensa, porque é o intenso que resolve, gente. O treino moderado, já tem muito estudo também comprovando que ele não traz tanto benefício. A intensidade, ela é benéfica, o estresse é benéfico. A gente tem supercompensação tendo estresse. Mas o estresse após estresse, após estresse, após estresse, não. Então, acho que tenham em mente isso. Se você é um aluno muito iniciante, treina 3 vezes por semana, não precisa mais do que isso. Você pode fazer uma corrida, você pode até treinar uma musculação mais leve, você pode fazer natação, você pode fazer 1000 esportes. Se você já é um aluno intermediário, para avançado, você pode treinar 2 dias sim, 1 não. 2 dias sim, 1 não. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eu particularmente acho que se você treina 2 para 1, você vai ter uma vida muito longa na atividade física, porque o seu corpo sempre vai recuperar. E aí você nunca vai sobrecarregar suas articulações. E eu vejo muitos casos de sucesso que treinam 2 para 1. E existem as pessoas que gostam de treinar, existem as pessoas que se viciam no esporte, que querem competir, mesmo que de maneira amadora, e querem treinar mais, porque para tentar trazer mais performance, né? E aí a gente precisa tomar cuidado. O próprio CrossFit,
prega, não sei se esse é o verbo correto, prescreve que vocês podem treinar 3 dias diretos, consecutivos, né? Para 1 dia de descanso. Depois treina 2 dias para mais 1 dia de descanso. Isso também é viável e isso também é saudável. Então, se você é uma pessoa que quer uma alta performance, ok, treina 3, descansa 1, treina 2, descansa 1. E você vai ter um volume maior semanal de treino e não vai ter essa sobrecarga tão forte no seu corpo e nas suas articulações. Quem treina 5 vezes por semana pode ser um atleta, ou até mais vezes, né? Quem treina 2 períodos no mesmo dia, sem descanso, todos os dias, é um atleta. Isso não significa que ele seja saudável. Outra coisa para que a gente precisa desmistificar: o atleta não é saudável. O esporte feito de maneira regular é saudável. O atleta de alta performance não é saudável. Então, quando você vai nas academias e vê o atleta do boxe lá arrasando, subindo na argola e descendo e fazendo 1000 quilos na barra e treinando todos os dias, é legal, mas não tente ser igual. Ele é um atleta, ele tem todo um background, toda uma estrutura por trás dele que a grande maioria de vocês não vai ter, não tem tempo de ter. E mesmo assim esse atleta vai se lesionar. Porque tudo bem, ele é um atleta, ele sabe disso, ele tá jogando dentro das regras e tudo bem. Agora, nós, alunos, pessoas que queremos qualidade de vida, que precisa acordar cedo para trabalhar, precisa fazer esse comparativo e colocar na balança, entendem? E aí, alguém tem alguma dúvida para perguntar e etc? Infelizmente, até mesmo alguns professores estimulam o aumento excessivo da carga. Então, esse é um caso que... O que acontece? Muitas vezes, os professores erram sim, porque na área da saúde é assim, gente. Infelizmente, existem maus professores, maus médicos, maus enfermeiros, porque a área da saúde é assim. Existem 1 milhão de faculdades, milhares de pessoas se formando a rodo e entrando para o mercado, e nem sempre tem todo o currículo que precisa ter, não tem todo... E é da área da saúde, infelizmente a gente sofre disso. Então tenham essa consciência que às vezes a gente mesmo consegue se precaver. Mas sim, existem os maus professores, infelizmente, muitos. Então por isso que eu tô conversando tanto com vocês. Mas existem também os professores que às vezes pedem para colocar uma carga a mais para estimular vocês. Então, assim, aí entra muito feeling, né? Ter o feeling de até onde eu posso ir. Porque às vezes a gente passa um pouco, mas se surpreende, porque vai melhor do que esperava, né? Feeling é uma coisa muito importante também. Sinta o seu corpo, sentir o seu corpo. Se você sentir cada vez mais o seu corpo e obedecer ele, com certeza tem dias que você vai se surpreender porque você vai muito bem, e tem dias que você vai, não vou treinar hoje, vou lá fazer uma corridinha no parque mesmo porque tô fadigado, tô dolorido, tô cansado, certo? O que eu queria te contar que eu acho que vai ser muito legal pra você. Uma outra maneira, um outro caso que a gente precisa entender de anatomia do corpo humano são as coisas que a gente faz no dia a dia com o passar dos anos e com o envelhecimento e com a prática de outras atividades físicas ou a falta de atividade física. A gente faz compensações no nosso corpo. A gente perde flexibilidade em lugares que precisavam ser flexíveis e perde estabilidade em lugares que precisavam ser estáveis. E existem articulações do nosso corpo que precisam ser estáveis.
e outras articulações que precisam ser móveis, flexíveis. A gente pega o corpo e é um sim, um não, um sim, um não. O pescoço, ele precisa ser estável, o ombro precisa ser móvel, a sua coluna precisa ser estável, o seu quadril precisa ser móvel, o seu joelho estável e o seu tornozelo móvel. É muito comum a gente perder a mobilidade do ombro e ganhar uma mobilidade na lombar, com a lordose, por exemplo. É muito comum isso acontecer. Quando a gente perde um, ganha outro, ou troca as funções que elas precisam ter, a gente começa a fazer compensações. Compensações na vida e no treino, e compensações vão gerando desequilíbrios. Esses desequilíbrios lesionam a gente. O que eu faço, Dai, para não ter esse desequilíbrio ou para tentar melhorar esse desequilíbrio, para aos poucos ir voltando o meu corpo pra como ele deveria ser? Com exercícios de mobilidade e de estabilidade. Então, antes do treino, independente se você faz crossfit, se você faz luta, musculação, corrida, todo mundo deveria fazer aquecimentos de mobilidade e de estabilidade todos os dias. Exercícios de mobilidade dinâmica, tá? Então, não é aquele alongamento estático. Antes do treino, alongar. Escolher 2 exercícios de um, 2 exercícios de outro. E aí, isso já vai fazer o quê? A articulação já tá um pouquinho mais móvel. Eu já tô jogando líquido sinovial na minha articulação, porque é um alongamento dinâmico, não é um alongamento estático, tá? Então essa diferença é importante. Tô preparando o meu corpo, olha que interessante. Depois eu entro com exercícios de estabilidade. O que são exercícios de estabilidade, gente? São exercícios que ativam e fortalecem a nossa musculatura mais profunda, para vertebrais, abdominal lá profundo, glúteo médio, até mesmo a própria estrutura do ombro. Quando você faz, depois da sua mobilidade, o seu exercício de estabilidade, ou às vezes pode até misturar um pouco os dois, um pouco de um pouco do outro. Enfim, isso são protocolos, mas antes do treino, sempre. Quando você ativa essa musculatura profunda, que provavelmente é uma musculatura pequena, que não é no próprio exercício que você vai logo de cara ativar ela. Primeiro, você vai estar mais pronto para o seu exercício complexo que vai vir lá no CrossFit ou na sua atividade. Segundo, de pouquinho em pouquinho, você vai ganhar força nos seus estabilizadores. Os estabilizadores, lembra que eu falei da articulação, que ela precisa ser uma estável, uma móvel, uma estável, uma móvel? A gente vai ganhar essa força de estabilidade de novo, que vai sustentar as suas articulações e prevenir que você use elas de maneira errada, que você sobrecarregue elas. Vai fazer com que o seu movimento seja mais bem executado, bonito, sabe? Então, alongamento dinâmico, estabilidade e aí o treino. Essa fórmula é uma formulinha do sucesso, é a formulinha da prevenção de lesão. Pode perceber, se você... são exercícios, gente, que meio chaves, que funciona para tudo. Glúteo médio salva lombar, joelho, o próprio quadril. Por quê? Olha só, a articulação que precisa ser móvel, exemplo, o ombro, ela não tá móvel. Ela pode gerar essa falta de mobilidade, que vai gerar aquela compensação que eu falei, ela pode sobrecarregar e lesionar ela, ou a articulação de cima ou a articulação de baixo. Então, o corpo ele é inteligente, ele tá todo ligado. Então, não adianta você pensar sozinho na articulação. A gente precisa treinar como um todo.
Então, ativar, alongar o ombro, prevenir lesão acima ou abaixo. A mesma coisa o joelho. A gente tem um joelho que com algum começo de condropatia, ou um menisco, a gente precisa fortalecer glúteo médio. Olha que louco, não é o músculo que está lá perto do seu joelho, mas ele é o estabilizador dele. Então, isso que eu queria que vocês entendessem 3 coisinhas basicamente hoje. Eu queria desmistificar que CrossFit lesiona. CrossFit não lesiona. O que lesiona é o excesso de CrossFit e as compensações que a gente faz no nosso corpo. A falta de aquecimentos, de alongamentos e de exercícios de estabilidade. E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. É como se fosse uma preparação, Bárbara. Você tem que ter em mente, eu vejo alguns box fazendo isso, mas eu vejo a maioria aquecendo vocês como... Tem dias que tem ótimos aquecimentos, tem dias que tem um aquecimento muito geral, muito de cardio, que é bom também, que é importante também, mas não tem nenhum exercício de mobilidade, sabe? Todo aquecimento deveria ter pelo menos um exercício de mobilidade, um exercício de estabilidade, e aí, ok, um exercício que vai preparar pro exercício do dia, né? Sei lá, um agachamento na parede no dia do snatch, um press no dia de press, de jerk, os aquecimentos específicos, ok, mas tem que ter um exercício de mobilidade, um exercício de estabilidade e um exercício do dia. As CrossFits não fazem isso, não sei porquê. Não fazem. E eu vejo que, pelo que eu tenho lido e pelo que eu estudei nesses últimos, desde lá da época do funcional, esses exercícios são altamente preventivos de lesão. Eu chamo de fisioterapia preventiva. Após o treino, alongamento é essencial também? A gente já sabe há alguns anos que o alongamento estático, na forma para ganho de flexibilidade, que é o alongamento do músculo, não é tão apropriado nem antes nem depois do treino, porque na hora do treino você contrai muito a sua fibra muscular. Contrai. Tem um negócio lá no meio da fibra que chama órgão tendinoso de Golgi, que ele ajuda lá. E aí, quando você vai fazer um treino de flexibilidade, você vai alongar demais. O seu músculo, ele meio que se confunde nesse alongamento excessivo. E por reação, ele faz uma contração. Isso é a contratura. E aí você pode lesionar o seu músculo pelo excesso de alongamento logo após uma contração, ou vice-versa, pelo excesso de contração logo após muito alongamento. Então, o ganho de flexibilidade não deve ser treinado logo antes ou logo após o treino. Ele deve ser treinado numa sessão diferente, meia hora antes, meia hora depois, ou de manhã seria ideal, e você treina à noite, ou vice-versa. Agora é diferente do alongamento dinâmico, porque no alongamento dinâmico tem contração e extensão. Então você não tem esse problema dentro da sua fibra muscular. Agora, depois do treino, não tem por que você ficar alongando de maneira dinâmica, né? Qual é o ideal? Pode alongar? Pode, inclusive é bom, mas não pode exceder. Não pode fazer um treino, um protocolo para ganho de flexibilidade. E sim, um alongamento para relaxamento, que aí sim é interessante e saudável. Esses alongamentos que a gente faz na aula, eles já são de relaxamento, porque é o quê? 20 segundos, 10 segundos lá em cada posição? Ok, legal. O que não pode é ficar 1 minuto, 2 minutos forçando um alongamento logo depois de ter contraído tanto aquele músculo. Relaxamento é diferente de flexibilidade excessiva. Mais dúvidas? Vocês gostaram? Deu para entender o que eu expliquei sobre ficou fácil de entender o lance das articulações, das compensações
e da necessidade de mobilidade e estabilidade no nosso corpo? Mostra um exercício de estabilidade e um de mobilidade. Sim, um exercício de mobilidade. 2 eu vou mostrar. O leg raise, por exemplo, você deita, chuta de... Deixa eu vir mais pra cima. Você vai estender a sua perna o máximo que você conseguir e voltar. Estender e voltar. Estender e voltar. Eu tô super alongando. Eu tô alongando meu posterior de coxa, eu tô alongando um pouquinho meu glúteo. E ao mesmo tempo, tô aquecendo pro movimento, porque tá tendo contração aqui também. Outro, vem pra lateral, volta, volta, chuta, lateral, volta, volta. São exercícios de mobilidade. Uma mobilidade pro ombro, que eu uso muito com os meus alunos. Uma rotação, abro caixa torácica, cintura escapular inteira e volto. Um exercício de estabilidade muito famoso, a prancha. A prancha é um super exercício de estabilidade, muito bom, muito usado, tanto no tratamento quanto na prevenção de lesões. Vou fazer uma live sobre exercícios depois. Queria, por favor, feedback de vocês depois, tá? Como que é o nome do seu médico mesmo, Bárbara? Queria um pouquinho, se ele tiver alguma observação, alguma coisa pra falar pra gente. Dr. Júlio. É Júlio ou Juliano? Juliano! Juliano, se você tiver alguma observação, por favor. E eu queria agradecer, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho sobre o assunto. E eu queria dicas do que vocês gostariam de ouvir. Eu abri esse espaço para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Vai ser toda quinta-feira, por um tempinho, e pelo menos por um mês. Então eu queria saber o que vocês queriam aprender, o que vocês queriam escutar, as dúvidas que vocês têm, que eu converso aqui com vocês, certo? Ai, que bom que você tá adorando. Muito, muito obrigada. Bah! E aí, curtiu, Bah? Você entendeu o lance do ombro do quadril? A gente precisa ter móvel estável, móvel estável, móvel estável. Quando uma coisa para de ser estável, já começa a complicar a articulação de cima e a de baixo e a própria articulação. E aí, às vezes, a gente tem um problema no joelho e tá fazendo tudo certo, não sabe? E, na verdade, era um glúteo que não tava alongado, não tava estável, entendeu? Ai, saco. Fortalecimento para a corrida. Muito, muito glúteo médio, tibial anterior, muitos exercícios de estabilidade e de mobilidade. Mobilidade do tornozelo, mobilidade do quadril, e aí envolve a coxa inteira. Estabilidade do joelho, que a gente acha que é no joelho, mas é o glúteo médio também, que dá essa estabilidade. Muito glúteo médio, muito, muito, muito mesmo. A gente faz uma sequencinha aí de aquecimento. Se você usa essa sequencinha de aquecimento para todos, pelo menos aí umas 3 vezes por semana, você vai ter uma boa base. E aí você vai conseguir levar o esporte de uma maneira muito saudável. Bárbara, o seu caso é um caso que a gente pode até falar numa live, né? A gente podia fazer, eu e o seu médico, uma live sobre você. Porque o seu caso é um caso muito legal de estudar. Com certeza é um caso de overtraining, né? E o overtraining, pergunta, por favor, pro Dr. Juliano, ele perdura
por um bom tempo depois. Você acha que já tá boa porque você não tá sentindo nada, mas o seu corpo ainda tá com aqueles resquícios de estresse. Então, eu sei que... E você pode ficar uns 2 anos ainda nessa, porque tudo que você vai fazer, o seu corpo ele vai reagir de uma maneira diferente. Mas não significa que não tem cura, né? É uma fase que a gente precisa tomar muito cuidado, fazer muita fisioterapia. Fisioterapia é igual... Hoje em dia a gente fala fisioterapia, né? E tem a impressão que é maquininha. E não é, são fortalecimentos. São muitos fortalecimentos. Você tem que fazer fisioterapia por anos. Eu preciso fazer fisioterapia para poder treinar CrossFit. É o que eu tava falando na live, que são os tal dos exercícios de estabilidade. São exercícios de fisioterapia preventiva. Então, e você precisa fazer muito disso por um bom tempo, até ter a sua base estrutural forte de novo. Galera, queria agradecer. Nossa, eu vou amar. Você pode falar com ele, por favor? E a gente pode, inclusive, fazer um estudo de caso seu. Eu converso com ele rapidinho antes, dou a minha opinião como personal trainer e ele como médico. Isso vai ser incrível. Você fala com ele, por favor? Então, essa pessoa sou eu. Quero conversar com ele. Amores, muito obrigada. Espero que ter adicionado um pouquinho de conhecimento. É um assunto que eu amo. Depois eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. E aí vocês vão ver como é possível a gente ser saudável, a gente treinar com intensidade, mas de uma maneira saudável, certo? Muito, muito, muito obrigada, gente. Um beijo, boa noite e até semana que vem. Semana que vem tem mais, certo? Me mandem dicas do que vocês gostariam, por favor. Beijo!